A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Antes de nós falarmos um pouquinho sobre o que será o dia de hoje, eu queria que você compartilhasse esse link com o máximo de pessoas que você conseguisse aí nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, e que você também compartilhasse no seu WhatsApp, para que outras tantas pessoas tenham acesso a esse estudo da Palavra de Deus. Nesse trimestre, nós estamos estudando essa série de lições, Respostas Bíblicas para Perguntas Difíceis. São estudos baseados na apologética cristã. E se você ainda não adquiriu o seu exemplar da lição bíblica, por favor, você pode entrar em contato aí com a editora Promessa, para que você tenha esse registro guardado, a revista com os estudos, para que você possa, ao longo do tempo, aí, ser atualizado e poder defender também a sua fé. Veja só, a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Essa é uma afirmação que nós fazemos, e esse conceito está presente na maioria dos evangélicos espalhados pelo Brasil. E o significado disso, por detrás dessa expressão, está a ideia de que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é aquela que pauta as nossas ações, que direciona a nossa vida. A pergunta, então, que surge disso, quando nós fazemos essa afirmação, é: a Bíblia é confiável? E esse é o estudo da nossa lição de número 4 hoje. E para nos ajudar a responder a essa questão, essa pergunta, está conosco aqui o pastor Adelmilson, mais uma vez. Eu quero agradecer a presença, já iniciando aqui, nessa nova série de lições, para a gente conversar um pouco sobre esse assunto. A paz do Senhor, amado irmão, irmã, estudante da Palavra de Deus, você que para durante a semana para estudar a nossa lição bíblica, é muito bom ter você com a gente. E também, pastor Samuel, deixar aqui esse convite para o estudo da Palavra de Deus, especialmente agora no ano de 2020, as decisões da nossa igreja, elas levaram o setup a cuidar das nossas escolas bíblicas. E você tem ancorado esse programa para que a lição bíblica seja debatida, seja estudada. A lição é só um meio, não é? O que nós queremos é que a palavra de Deus chegue às casas dos promessistas, às igrejas locais, enfim, para que todos tenham acesso ao ensino sistemático da palavra de Deus. É muito bom estar nesse estudo, e eu tenho aqui assim uma expectativa que será um estudo abençoador para o nosso povo. Amém, amém. Meu querido irmão e irmã, por volta ali da década de 60, havia um jargão quando as pessoas olhavam os evangélicos, que era chamá-los de os bíblias. Alguns usavam a expressão os seguidores do livro da capa preta. Ainda que em algum sentido houvesse alguma assim, adjetivação pejorativa para essa expressão que eles usavam, na verdade, por detrás também está uma afirmação importante para nós. Nós nos pautamos e nos conduzimos pela Bíblia, pela palavra de Deus. Então, essa é uma doutrina séria para os evangélicos, mas essa também é uma doutrina séria para os promessistas, a crer na Bíblia como sendo a palavra de Deus. Como você sabe, a Bíblia, na verdade, é uma biblioteca, onde nós temos 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, que corresponde ao que nós chamamos de Bíblia, ou seja, essa pequena biblioteca com 66 livros. Pastor Adelmilson, direto para a gente começar a nossa conversa aqui, vamos já direto nessa pergunta, tema da nossa lição. A Bíblia é um livro confiável? Pastor Samuel, estudante da Palavra de Deus, a Bíblia, ela é confiável. A Bíblia é a Palavra de Deus. Agora, é importante destacar que correntes teológicas defendem que a Bíblia não é palavra de Deus completa, ou seja, a gente vai chamar no estudo da teologia
de inspiração plenária, não é? Ela é plena, de Gênesis a Apocalipse. Então, anos atrás, correntes como a corrente liberal da teologia, ela defende que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia contém. Então, partes da Bíblia podem ser consideradas palavra de Deus, partes da Bíblia não podem ser consideradas palavra de Deus. Ou seja, são histórias humanas ou mesmo narrativas que não têm comprovação. Então, se for uma interpretação liberal, a Bíblia contém a palavra de Deus. Nos últimos anos, especialmente do século passado, nós tivemos ali uma terceira escola melhor, que defendia que a Bíblia torna-se palavra de Deus. Né? São chamados novos ortodoxos, neo-ortodoxos. Então nós temos os liberais, a Bíblia contém palavra de Deus, os neo-ortodoxos, a Bíblia ela torna-se palavra de Deus, e tem os conservadores. Onde que a Igreja Adventista da Promessa ela se encaixa? Nós nos encaixamos naquela parte em que os pais da igreja cristã se encaixaram, os apóstolos, os reformadores, os puritanos, os pietistas, os moravianos, os grandes avivalistas. A Bíblia é a palavra de Deus. Palavra de Deus. E aí a gente tem base, a nossa base, e eu gostaria de ler o texto para vocês. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim, olha, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ainda tem o verso 17, mas eu gostaria de fazer um comentário aqui. Tem Bíblia que esta primeira frase, pastor Samuel, vai ser escrita desta forma. Toda a Escritura inspirada por Deus, vírgula, é útil. Isso leva o estudante desavisado a interpretar ou entender que tem palavra inspirada e palavra não inspirada. Isso é um pensamento liberal. O pensamento bíblico conservador, que considera Antigo e Novo Testamentos, que considera os escritos originais da Bíblia, esta escola, e nós, adventistas da promessa, nós entendemos da seguinte maneira, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, a Bíblia tem uma natureza que ela verte de Deus. E aí vem o verso 17, olha. Para quê? Qual é o objetivo desta palavra ser inspirada por Deus? Olha, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Bíblia é inspirada por Deus. O segundo tópico que eu gostaria de destacar também nesta resposta é que a Bíblia é revelada por Deus. Então, a Bíblia é inspirada por Deus, revelada por Deus. Em terceiro lugar, ela é iluminada pelo Espírito Santo. Então, só para a gente entender melhor, a Bíblia é inspirada por Deus. Deus, ele coloca na mente do profeta, Isaías, por exemplo, a palavra. Nem tudo que Isaías fez e escreveu se tornou Bíblia. Mas o que está aqui no livro de Isaías é a palavra de Deus. Então, isso é inspiração. Deus coloca na mente do profeta Isaías. Segundo lugar, Deus revela. A revelação é a autoridade para ele registrar. Como eu disse, nem tudo que ele escreveu se tornou Bíblia. O que se tornou Bíblia é por conta da revelação. Tá? Então, Deus inspira, né, o profeta, coloca na mente do profeta. Deus traz a revelação, agora ele vai escrever o texto, e ao ler a palavra de Deus, então você estudante, meu irmão, minha irmã, ao ler a palavra de Deus, você só entende a palavra de Deus por obra do Espírito Santo, que é a iluminação. O Espírito Santo traz luz à mente e você então entende a palavra de Deus. Por isso que um texto que você não entendeu o ano passado, você pode entender este ano. Mas de repente você não entendeu a Bíblia, continue lendo. No ano que vem, daqui 5 anos, você vai passar por um versículo da Bíblia e vai dizer, uau, como eu não vi isso há 5 anos atrás. Isso é a iluminação. O Espírito traz luz à consciência e à mente. Legal. Quando você estava falando sobre essa questão aí do liberalismo e tal, eu queria voltar um pouquinho nessa história, né? Para familiarizar aqui o nosso estudante. O chamado liberalismo teológico, que é uma espécie de filho do iluminismo, né? Então,
é aquela ideia de que tudo necessita de uma comprovação, né? Tudo precisa ser cientificamente comprovado, senão não existe, né? É óbvio que não cabe aqui a discussão filosófica nesse sentido, né? Porque existem várias coisas que existem e não são ao mesmo tempo, né? Ou seja, são matérias que não pensam, que não, enfim, mas existem, né? Mas o liberalismo em si, ele se tornou bastante nocivo para a igreja cristã, né? A igreja cristã evangélica, então nós estamos fazendo essa progressão, né? Você tem reforma protestante, né, acontecendo lá, a Bíblia é entregue nas mãos das pessoas, você tem o iluminismo, que não é um movimento cristão, mas é um movimento que acontece nas academias, né? E você tem o liberalismo teológico, e esse sim, um ataque frenético à igreja. O principal ataque do liberalismo teológico é esse princípio, né? A Bíblia como palavra de Deus. Você destacou aí duas vertentes do liberalismo, né? O liberalismo em si e a neo-ortodoxia, né? Vamos tentar aprofundar um pouquinho mais nessa questão do liberalismo e da neo-ortodoxia. Você vai observar, estudante da palavra de Deus que está aqui com a gente, você vai observar que nós ainda temos muitos desses requisitos em alguns estudiosos, enfim, ainda nos dias de hoje, né? Então, já que nós entendemos que nós somos da ortodoxia, nós somos do conservadorismo, da escritura e etc., então, como que a gente pode hoje descrever o que é um liberal, o que é um neoliberal, um neo-ortodoxo, por exemplo? Então, vamos lá. Vou tentar responder aqui, né? Não é uma resposta tão fácil. Mas o liberalismo é um movimento dentro do protestantismo. Sim. Né? A partir do iluminismo, né? A luz vem para o homem. Né? Lá em Lutero, nós temos uma ideia de autonomia do ser humano, mas Lutero não passa por essa vertente. Né? O iluminismo ele acaba trazendo a ideia de que o ser humano é iluminado, a partir também do humanismo cristão, e isso acaba entrando dentro da vertente protestante. Quem abre praticamente os púlpitos para, digamos, as ciências é o protestantismo. Né? Então, o liberalismo teológico, ele começa a defender a ideia de Bíblia a partir do que é comprovado. Então, nós temos, por exemplo, Moisés atravessou o Mar Vermelho. Então, vocês vão encontrar em muitos livros de autores liberais, Moisés não atravessou o Mar Vermelho. O povo de Israel não atravessou o Mar Vermelho, atravessou o Mar de Juncos. O Mar de Juncos tem 5 metros de profundidade. O vento soprava e era um fenômeno natural. Moisés, por exemplo, era um estudioso dos fenômenos, porque ele estudava no Egito, ele era um príncipe. Então, ele sabia que o vento ia soprar com veemência ali e a água sairia do seu lugar. Abrindo um vale. Né? Isso, e o povo atravessaria a pé enxuto e depois a água voltaria. Então, era um fenômeno da natureza. Isso os liberais tentam explicar os textos, principalmente ali há uns 150 anos atrás, eles tentam explicar alguns fenômenos. Né? E aí, o que a gente responde a essas indagações, quando eles fazem, será que atravessou ou não? Porque se o Mar Vermelho tinha ali, talvez, mais de 1.000 metros de profundidade, e era como se fossem montanhas, né? Esse povo fez rapel, né? A grande indagação. Né? Bom, como então 5 metros de profundidade, que o vento sopra, o povo de Israel passa a pé enxuto, e a Bíblia vai dizer que os egípcios morreram em 5 metros de profundidade? Olha, que lógica é esta? Se Moisés entendia de fenômeno da natureza, será que os egípcios não? Será que os faraós não? Exato. Né? Então, eu selecionei um texto aqui, quando eu meditei um pouco aí nessa ideia do Mar Vermelho, que nós cremos aqui no milagre. Né? O liberal não crê em milagre, ele crê em fenomenologia, em fenômenos. Mas milagres não. Mas nós cremos na possibilidade do milagre. O Deus da Bíblia é um Deus do milagre. O Deus da Bíblia é um Deus que nos alcança, do início ao final da nossa jornada, com o milagre da graça. E existem milagres, operações de maravilhas, existem milagres pontuais na nossa história, como curas, livramentos, e a gente sabe que são milagres da parte de Deus. E aqui nós temos um grande livramento. Olha Êxodo capítulo 15, por exemplo, versículo 4.
Depois você pode checar na sua Bíblia, senão você pode abrir a sua Bíblia agora e acompanhar com a gente aqui. Olha, Êxodo, capítulo 15, verso 4 a seguir. Lançou no mar os carros de Faraó e os seus exércitos. E os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. Justamente aquilo que nós falamos, é profundeza do mar. Né? A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão. Os vagalhões coalharam-se no coração do mar. É isso que Moisés vai dizer. E no Salmo número 77, você pode acompanhar depois, que é uma retrospectiva aqui de Êxodo capítulo 15, lá, os escritores ali, né, que escrevem o Salmo de número 77, eles vão dizer assim, olha, passaste, ó Deus, nas profundezas do mar, as tuas pegadas, os pés de Deus pisaram a profundeza do mar. E aí os escritores vão dizer assim, olha, mas não enxergam as tuas pegadas. E aí Paulo vai dizer que só pela fé a gente consegue enxergar. Sim. Então, os escritores da Bíblia, eles sempre defenderam a possibilidade do milagre. Os liberais, não. Os liberais, não. Então, para liberal não tem milagre. Não tem. Não é comprovado cientificamente, não existe. E aí, a gente vai comparar, um liberal considera a Bíblia como uma cebola. Vamos pensar aqui numa cebola. A dona de casa que está acostumada aí fazer aquele almoço abençoado, você tira a primeira casca da cebola. Se é um liberal, tira. Eu vou tirar essa partezinha. Por exemplo, Jesus não ressuscitou dos mortos. Roubaram o corpo de Jesus. Né? Rodolfo Bultmann, outros vão nessa linha aqui de tirar os milagres de Atos dos Apóstolos e dos Evangelhos. Bom, eu tirei essa cebola. Não, mas Jesus não nasceu de forma milagrosa, enquanto Lucas vai dizer que foi o Espírito, o poder do Espírito, sim, que envolve Maria. Sim. Não foi isso. Na verdade, é um filho natural. Tira mais uma casca de cebola. Ah, mas o povo de Atos dos Apóstolos não presenciou milagres, nem nos evangelhos. Tira mais uma casca de cebola. Jesus não subiu para o céu, porque ele não ressuscitou. Jesus não andou sobre as águas. Mais uma casca de cebola. Por fim, não tem mais nada na mão, porque cebola só tem casca. O liberal faz da Bíblia uma cebola. No final, só tem casca, não sobra nada. Nós continuamos crendo nesta palavra. E aí, para terminar a resposta sobre os neo-ortodoxos, a partir ali do século XX, nós temos, então, a escola neo-ortodoxa, e a escola neo-ortodoxa é uma resposta ao liberalismo. Espera aí, se tirar todas as cascas, é uma espécie de avivalismo do liberalismo, né? A neo-ortodoxia, né? Isso. Tá ficando ruim demais, vamos dar uma melhorada aqui, senão vai acabar tudo. Exatamente ali, numa igreja, né, da Suíça, né, Basileia, começa o grande movimento neo-ortodoxo ali, onde ele vai defender o seguinte, aí com base já na filosofia, vai defender a ideia assim, olha, a Bíblia se torna a palavra de Deus. O que é isso? De primeira leitura, você vai dizer, isso é muito interessante, a Bíblia se torna a palavra de Deus. Ela não ela não contém, ela se torna a palavra de Deus. Né? Então nós vamos ter Calbart, por exemplo, que vai defender essa ideia. Né? Ele é o pai da neo-ortodoxia. É o pai. Então ele vai dizer assim, olha, a Bíblia se torna a palavra de Deus num encontro em que ela vai ter significado e sentido para você. Então, Bíblia para o neo-ortodoxo, e aí nós vamos encontrar muitos pastores da área da espiritualidade e pentecostais, viu, Samuel? Os neo-ortodoxos, a principal fonte do liberalismo neo-ortodoxo está entre os pentecostais. Então, vejam, irmãos, ele vai dizer assim, olha, a Bíblia não é isso aqui, olha, não é esse livro. A Bíblia, eu vou pegar aqui a sua lição emprestada aqui, a minha está aqui logo abaixo. Então, eu estou lendo o comentário da lição bíblica, dessa lição. Há um encontro cristocêntrico na minha leitura. Isso é palavra de Deus. Não é isso. Não é uma expressão verbal de Deus, literal. Isso é palavra de Deus, porque houve um encontro cristocêntrico. Então, ela se tornou a palavra de Deus. Lá na época de Barth, havia uma crítica assim, pessoal que dizia, né? Então, diz que
Para Bart era mais ou menos assim. Uma velhinha vai atravessar a rua. Você, Samuel, está vendo essa anciã atravessando a rua com compras na mão. Isso faz sentido para você? Você diz, faz sentido. Ajudar a velhinha faz sentido? Faz sentido. Então, isso é um encontro que tem sentido para você. Bom, mas de repente o Samuel chega lá e ele está de carro, não faz sentido ajudar a velhinha. Mas faz sentido passar e jogar água na velhinha porque está chovendo? Sim, fez sentido. Então, isso é um encontro também. Aí os críticos de Calvar vão dizer assim, mas se passar em cima da velhinha faz sentido também, porque se o cara for um criminoso, Exato, faz sentido para o criminoso. Então, assim, começa aqui, mas ela é um poço sem fundo. Então, para o neo-ortodoxo é o que faz sentido. E aí onde os pentecostais são fisgados? Justamente aqui, olha. Lá é o que faz sentido. Lá é o que faz sentido. Para o pentecostal, é o que fala o meu coração. Não importa se é a Bíblia. Sim. Eu já vi alguns irmãos, assim, irmãos abençoados, assim, irmãos, eles falam assim, o poder foi grande, pastor, mas o poder foi grande, mas aconteceu um negócio esquisito, eu não sei se é de Deus, mas que foi bom, foi bom. Foi então, bom. Assim, eu senti no coração. E aí, para nós, gente, ó, não é o que faz sentido, o que comunica a cristologia, não. Não é o que faz sentido se o culto foi avivado ou não. Para nós é a palavra de Deus. Deus falou, é o assim diz o Senhor. Nós nos submetemos a esta frase, assim diz o Senhor. Tem um detalhe interessante da neo-ortodoxia, porque ela é quem engloba mesmo essa ideia do fenômeno, né? Ela é bem fenomenologista, né? Inclusive tem alguns autores que fazem a crítica que eu li, que eles, quando eles vão ao extremo, eles dizem assim, bom, se um cachorro latir, você sentiu um arrepio, para a neo-ortodoxia você teve uma conexão, né? Aconteceu alguma coisa. E aí tem um negócio interessante, e quando a gente vai, assim, migra, né, trazendo aqui mais para a nossa época, né, que é essa ideia do pragmatismo, né? O pragmatismo. Então, assim, como você disse, não importa se está ou não está na Bíblia, importa o que eu senti, né? Importa se eu tive um arrepio, importa se eu tive alguma sensação, e alguns vão dizer que é extrasensorial, né? É um negócio que eu nunca senti, foi estranho, só pode ser de Deus, né? E aí a gente acaba botando a Bíblia de lado e passando a viver pelos fenômenos, né? Exatamente. Eu conheci também é muito mais assim de experiências pastorais, né? Uma amada irmã que ela dizia assim, Deus falou comigo. Por quê, irmã? Porque assim, eu senti um arrepio, mas eu já aprendi a identificar, porque o arrepio da cabeça para o pé é de Deus, do pé para a cabeça já ouvi essa do diabo. explicação. Então, as pessoas vão encontrando respostas para fenômenos. Agora, é bom sempre destacar, se nós pegarmos, por exemplo, a história dos moravianos, né, 1727, quando acontece o grande avivamento em Herrnhut, na Alemanha, os moravianos, diz que eles tiveram uma sensação clara da presença de Deus, e eles sentiram um toque tão poderoso naquela noite, que só poderia ser da parte de Deus. Então, assim, um toque tão poderoso, eles oraram a noite inteira, e diga-se de passagem, eles oraram 100 anos, na verdade. É um relógio de oração, 24 horas de oração, cada irmão colocava o nome, irmão, irmã, e eles oraram 100 anos. Então, as experiências profundas com Deus, elas têm, sim, algo externo. Agora, eu não posso viver de fenômeno. Então, quando a gente está falando que os liberais, o liberal não tem muito problema com fenômenos, né? Os neo-ortodoxos também não. Só que quando falam em aceitar o ecumenismo, por exemplo, eles aceitam tranquilos. Sim. Então, assim, o que acontece lá é validado, o que tem aqui, não. Então, para nós, eu selecionei o outro texto aqui, do nosso amado apóstolo Pedro, né? 2 de Pedro, capítulo 1, 21, ó. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, para nós, a Bíblia é a palavra de Deus, o que está escrito aqui é válido, as experiências, elas são a partir da Bíblia, não é a Bíblia a partir da experiência. Então, eu tenho a Bíblia como base, as experiências acontecem. Os dons
quando nós recebemos os dons, nós temos experiências. O próprio batismo no Espírito Santo tem uma evidência externa. Fala em línguas, foi batizado. Sim. Então, nós não estamos dizendo que não há evidências. Sim, mas eles são a partir de uma crença sincera nas Escrituras Sagradas. E Pedro está dizendo assim, olha, nenhuma profecia de Gênesis a Apocalipse foi dada por vontade humana. Mas homens santos falaram impelidos, e aqui vai dar a ideia ali no grego de enchidos, é como encher o balão. Eu vou encher. Homens foram cheios do Espírito Santo e eles passaram a falar da parte de Deus. Por isso que nós cremos na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, a escola liberal, escola neoliberal ou neo-ortodoxa, todas essas escolas, elas não partem da crença sincera nas Escrituras Sagradas. Mas a Igreja de Jesus Cristo, ao longo desses 2000 anos, a igreja, ela focou na inspiração da Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia é inspirada por Deus, revelada por Deus, iluminada por Deus, por meio do Espírito Santo. Amém. Agora, quando a gente entende isso, fica uma dúvida assim na cabeça, de repente, do nosso estudante, né? Afinal de contas, a Bíblia contém ou não contém erros? Essa é uma pergunta comum, né? Para mim, por exemplo, como é que você pode crer na Bíblia? Tem um monte de erro, aqui está falando, erros de numerais, né? Aqui tem 800, aqui é 80, aqui é 10, ali é 10 mil, 30 mil, aqui tem 30, enfim. Eu queria que o senhor falasse dessas duas questões, né? Primeiro, essa questão dos erros, né? As possibilidades de erros da Bíblia, e, em segundo lugar, sobre o que nós chamamos de textos interpretativos, né? Aí eu acho que talvez a gente possa gastar um tempo nessa ideia de textos que são interpretativos, uma vez que nós temos inúmeras traduções da Bíblia, né? Certo. Vamos começar pelo contém erros ou não. Tá. A Bíblia contém erros? Não. A Bíblia não contém erros. Nós temos passagens, por exemplo, nós vamos ter, Josias tem 8 anos, Josias tem 18 anos, porque no hebraico, um pingo pode ser um numeral. Sim. Então, como as cópias são antigas, de repente o tradutor olhou um defeito na cópia e imaginou ser um numeral. Mas isso ainda não é um erro intencional. As pessoas que vão atribuir erros à Bíblia, elas começam a atribuir erros da seguinte forma. Olha, Jerônimo, por exemplo, ele foi solicitado, né, pelo secretário de Roma, ali no terceiro ali para o quarto, final do terceiro século, né? Ele é um erudito, né, de hebraico, e ele deveria fazer um texto comum. Tinha muitos textos ali do latim, e aí surge então a Vulgata Latina. Então o pessoal vai dizer que Roma adultera as Escrituras Sagradas intencionalmente. Não, isso não é verdade, isso não é verdade. Jerônimo fez uma tradução, a Vulgata Latina, ou latim simples, vulgar, para que todas as cópias existentes no Império Romano, a igreja usasse uma cópia comum. Sim. Para o culto. Mas não há prova de que haja adulteração no texto bíblico. Tá? Então o texto bíblico é confiável. A palavra de Deus, ela é confiável, os erros que alguns atribuem à Bíblia não existem. Agora, nós temos textos interpretativos. Eu vou tentar localizar uma aqui, vamos ver se eu consigo aqui. Gênesis capítulo... 14, né? Gênesis 14, isso, Gênesis 14, Gênesis 14, depois Gênesis 18, 22. Vamos lá. Especialmente no Pentateuco, nós vamos encontrar, por exemplo, assim, quando eles entram na terra de Canaã, tem cidades fortificadas até o céu, por exemplo. Só que os copistas estão escrevendo anos depois e eles já vivem nessas cidades. Então, quando eles querem falar a força da cidade, obviamente, lá quando Moisés está conduzindo o povo e depois quando Josué leva o povo para a terra de Canaã, você não tem cidades fortificadas. Isso vai acontecer depois. Então, só que o copista está aqui depois, né? O secretário lá, enfim, o pessoal dedicado a fazer cópias das Escrituras Sagradas, que era um pessoal muito sério. Eles pegavam Gênesis, por exemplo, eles faziam todo o Gênesis, né? Em hebraico tem que ser da direita para a esquerda, né? O hebraico ao contrário.
eles escrevem todas as letras, todas as linhas, e depois eles conferem, porque a cópia antiga tem um número de linhas. A cópia nova precisa bater o número de palavras e de linhas. Senão, eles não pegavam a borracha e apagavam. Eles destruíam essa cópia, porque ela não saiu igual à original, e escreve uma outra. E aí são meses e meses para escrever de novo. Então, o pessoal extremamente sério. Mas esse pessoal está depois, lá na frente. Tem aqui, olha, Gênesis 14, 14. Ouvindo Abraão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Ora, Dan vai surgir depois, né, uma tribo, né, a tribo de Dan está lá na terra de Canaã, que é um dos filhos de Jacó, e que depois é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Como que Abraão pode perseguir até a cidade que um descendente vai criar 350 anos, talvez, lá depois? Na frente. Lá na frente. Então, aqui é o copista que está depois da cidade de Dan, e ele está escrevendo. E ele está dizendo assim, olha, e Abraão perseguiu até este local, mas esse local agora tem nome. Ele Para dá um nome. o seu leitor entender, ele já dá o nome. Mas isso não tira a autoridade da mensagem, né? E aí tem um outro texto aqui, o 18, verso 22, esse de Gênesis assim, bastante interessante. Então, partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Se você tem uma Bíblia de Jerusalém na sua casa, eu gostaria que você fizesse esse exercício. Olha, pega a Bíblia de Jerusalém, você vai olhar no rodapé da Bíblia, no rodapé. No rodapé vai estar assim, olha, isso aqui é uma mudança rabínica. Porque no hebraico esse texto está assim, pastor Samuel. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Deus permaneceu ainda na presença de Abraão. No texto diz que Yahvé ficou diante de Abraão. O texto é hebraico. Os copistas judeus, eles vão dizer assim, olha, peraí. Isso é inconcebível, né? Porque Deus, ninguém consegue dimensionar Deus. Como que esse ser que é infinito, em todos os aspectos, superlativos, em todos os aspectos, ele consegue ficar. É você que fica diante dele, não ele que fica diante de você. Mas o texto original vai dizer que Deus ficou diante de Abraão. Daí eles fazem uma mudança rabínica. As poucas mudanças rabínicas que tem, Gênesis capítulo 18, verso 22, é uma dessas. Mas são pouquíssimas, mas eles são sinceros. Eles colocam, nós mudamos porque nós cremos que Deus não fica diante de ninguém. Está assim na Bíblia de Jerusalém e outros textos. E essa questão interpretativa, ela também vai coincidir, por exemplo, assim, nessa explicação, por exemplo, de Gênesis 14, você tem ali tempo e espaço, né? Está fazendo uma referência de uma perseguição que existiu, mas esse lugar aqui, ele não tem um nome, né? Então, esse lugar geográfico não tem um nome. Aqui na frente, ele já tem um nome, então se atualiza dizendo, olha, a perseguição chegou até esse lugar aqui, que é o lugar tal. Mas se a gente observar também, por exemplo, algumas expressões numa língua, ela não é equivalente na outra língua. Algumas expressões numa cultura étnica, ela é diferente de uma outra cultura. Então, esse sentido interpretativo também serve para isso também? Tá. Aí nós vamos trabalhar com as duas possibilidades, né? Existem as equivalências. E aí nós vamos trabalhar com a ideia de formal, equivalência formal, onde a Bíblia é traduzida palavra por palavra. Só que você vai pegar uma língua como o hebraico, e esse hebraico não é o mesmo hebraico moderno. De agora. Né? É o hebraico bíblico, então ele já é um hebraico morto, né? Ou seja, ele não é falado em Israel, o que é falado é o hebraico moderno. Assim como o grego também é feita adaptação, mas o grego é o grego antigo, né? O koiné, o grego comum. Nós vamos pegar... o formal é palavra por palavra, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, é palavra por palavra. Então, a gente vai chamar de equivalência formal. Na equivalência formal, a gente vai ter um problema. Eu gosto da equivalência formal porque ela é a mais sincera possível. Você tem uma noção clara da palavra. Mas ela vai ter um problema que o pessoal não vai conseguir entender, né? A não ser um estudante de teologia ali, um mestre, alguém que já está bastante familiarizado. E tem ali a equivalência dinâmica, onde a mensagem ela é passada. Né? A gente sempre brinca ali nas aulas de teologia, por exemplo,
Vamos lá, navio, por exemplo. Navio não tem... navio é ali o transporte marítimo, né? Fluvial. Agora, quando a gente fala aeronave, você vai perceber que vem lá de navio, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Hipopótamo, cavalo da água. Não seria mais fácil boi da água? Não tem o aspecto, mas assim, as primeiras pessoas que foram dando nomes ali, a compreensão delas que era um cavalo que estava saindo da água. E é visual, né? Isso, bem visual. Isso, então, por isso que aeroporto, né? Então, assim, é o lugar do navio voador chegar. E aí a gente tem até um exemplo interessante, Samuel, na equivalência dinâmica, que às vezes ela precisa ser por aproximação, né? Aqui eu faço só um parênteses. A Bíblia NVI e as modernas todas são dinâmicas. Dinâmica. Agora, você vai ter aquela Almeida Corrigida Fiel, a ACF. Ela é bem antiga, especialmente aquelas Almeidas ali de 1880. Mas é editada 1900, ainda, se eu não me engano, ainda é editada até hoje. Editada. A Fiel. Então, ela vai trabalhar com uma ideia ali de equivalência formal, né? E, de fato, precisa prestar bastante atenção para você entender o conteúdo, especialmente daquelas mais antigas, de uns 120, 150 anos atrás. Mas tem até um fato interessante, numa tribo da Ásia, um escritor vai dizer que lá, ao traduzir a Bíblia, lá, eles descobriram que aquele texto de Apocalipse capítulo 3, eu vou ler o texto aqui, só para a gente entender melhor. Capítulo 3, verso 20, né? Versículo 20. Diz assim, olha. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao traduzir esse texto, eles tiveram uma dificuldade. Porque lá, quem bate na porta é ladrão. Né? O que o ladrão faz? O ladrão faz assim. Ele bate na porta. Não apareceu ninguém, ele arromba a porta e leva tudo. Né? Furta, né? Então, se aparecer o dono da casa, ele pede um copo com água ali e tal, e dá uma disfarçada. Dá uma disfarçada. Então, se você traduzir esse texto naquela tribo específica, eis que estou à porta e bato, eles entendem, eis que eu sou um ladrão. É o ladrão. Ladrão a gente não quer. Jesus vai bater na porta, como que Jesus vai ser ladrão? Meu Deus do céu. E eles tentaram descobrir, até que eles chegaram à conclusão que lá é assim, olha, o pessoal mais antigo, né, assim, os nossos avós, quando eles chegavam num grupinho que estava conversando um assunto, eles geralmente, para disfarçar e tal, não pegar no flagrante, né, dizem, né, eles faziam... Dava uma raspada na garganta. Raspada na garganta, né, e aí você se ajeitava ali no banco e tal, então, que até para namoro o pessoal fazia. Estou chegando, né. Bom, lá nessa tribo, essa raspada na garganta é o sinal de que você é visitante. Olha que interessante, né? Então, eu não sei ao certo o que eles conseguiram, mas é mais ou menos assim, ó. Eis que estou à porta e se alguém abrir, eu entro e faço uma festa. Aí eles entenderam. E aí tem outros contextos, por exemplo, de tribos isoladas, em que a ideia do traidor, o traidor é a pessoa venerada, né? É o ídolo. Uma espécie de vítima, né? O traído é o fracassado. Traído é o fracassado. Como vai traduzir que Judas traiu Jesus? Eles começaram a tradução. Judas traiu Jesus. Aí o pessoal, eu aceito Judas. Todo mundo queria ser discípulo de Judas. O que você faz numa situação dessa? Você tem que fazer a dinâmica da língua, né? Exatamente. Só que aí a dinâmica não pode comprometer a mensagem. Tá? A mensagem inspirada por Deus não pode ser comprometida. E aí a gente fala nas características da Bíblia, que elas precisam ser preservadas, irmãos. Tá? Nós falamos de casos extremos aqui. Sim. Tá? Mas aí já tem gente tentando dar ceia com bolacha, né? Bolacha, aquela água e sal, né? Aí não encaixa. Né? Com Coca-Cola. Não é disso, não é disso. Nós estamos falando de casos extremos em que a palavra de Deus precisa ser adaptada numa equivalência dinâmica para que o pecador compreenda o que o Espírito Santo quer falar para ele. E só um parênteses na sua fala. Mesmo as nossas Bíblias, mesmo as nossas traduções, elas seguem esse padrão de equivalência, até por exemplo, revista atualizada, aí atualiza mais um pouco. Por quê? Porque a língua é dinâmica, né? A linguagem é dinâmica. Né? Tem uma
uma expressão interessante que aparece no Antigo Testamento é que Deus abençoe os seus chifres. Sim. Dentro do nosso contexto, por exemplo, se você diz para uma pessoa, Deus abençoe os seus chifres, é quase que uma piada, vira uma tiração de sarro ali. Sim. Aí, na equivalência dinâmica, ele não traduz o chifre, para aí ele já entende, peraí, ele está falando do chifre aqui, mas o chifre ele está remontando lá ao touro. Então ele está falando de força, de poder. Então que Deus abençoe a sua força. Alguns salmos já vão trazer, sejam fortes como os touros. Isso, já explicando. Mas lá, há 150, 200 anos atrás, a ideia é isso mesmo, né? Que sejam fortes os seus chifres. Seus chifres. Então, e aí um negócio estranho, né? Você vai de repente ser alvejado aí com a Bíblia se você falar É verdade, verdade. Então aí precisa seguir. Qual é a ideia que tinha lá? A ideia é assim, que haja força. Mas a força estava no chifre do touro. Do touro. Só que para nós hoje, o touro, o chifre não é, para nossa compreensão, não é a força de um animal. Sim, né? Sim. Então a gente já faz ali os tradutores de forma responsável. E aí eu digo para vocês o seguinte, os tradutores da Bíblia, inclusive os tradutores católicos, tá? Da Bíblia Sagrada. Você vai pegar na Bíblia Católica, eles são responsáveis pela tradução. Tem o nome da pessoa responsável ali, do padre, do arcebispo, o nome de quem carimbou aquela Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia não pode ser traduzida por qualquer pessoa. Alguém é responsável. Ele mudou isso aqui, por que ele mudou isso aqui? E as sociedades brasileiras também se responsabilizam pela tradução da Bíblia. Tá? Por isso que a Bíblia hoje não vira uma coxa de retalho. Você tem doutrina para tudo quanto é lado. Nós vamos ter, por exemplo, as testemunhas de Jeová, a torre de vigia das testemunhas de Jeová, eles acabam fazendo uma tradução própria, né? A tradução Novo Mundo. Eles não submetem a ninguém essa tradução. Isso. Né? Onde eles sofrem 22 processos nos Estados Unidos por conta dessa tradução. Tá? Inclusive, o líder das Testemunhas de Jeová na América do Norte, ele é levado ao tribunal, o professor de grego está diante dele, e ele não sabia alfa, beta, gama. Né? E eu não estou desfazendo dele, eu estou dizendo que ele não sabia e ele fez uma tradução à maneira das Testemunhas de Jeová. Sim. Né? Eles fizeram uma tradução para se enquadrar naquilo que eles professavam, e não o contrário, né? Isso, exatamente. Então, as sociedades bíblicas, elas precisam ser responsáveis, né? Responsáveis. E elas vão seguir algumas características sempre, né? Da bibliologia. Então, nós temos cânon bíblico, o cânon é a vara de medir, ou seja, é a linha que vai, a fronteira que vai dizer, esse livro é inspirado, esse não é. Não é. Né? Porque você tem livros apócrifos, você tem ali livros inspirados, né? E você tem aqueles que são outros canônicos, deuterocanônicos, né? Que eles são livros históricos, mas eles não são inspirados. Agora tem uns que são fictícios, tá? Então, a igreja cristã sempre utilizou os livros inspirados e os livros históricos, né? Não inspirados, mas históricos, com fundo que seriam histórico. Os apócrifos, né? Isso. Mas tem aqueles que, alguns são viagens mesmo. Você vai ler alguns, tem mais de 40 livros não inspirados, é uma viagem, são maluquices, tá? Mas voltando aqui, nós temos então, a bibliologia vai defender o quê? A Bíblia tem autoridade. A Bíblia tem autoridade. Então, toda igreja séria que está debaixo da compreensão, da interpretação, né, da regra de fé e prática, entende, essa igreja precisa defender que a Bíblia tem autoridade. Tem autoridade. Segundo lugar, nós precisamos defender que a Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Aí você pode perguntar, mas pastor, tem texto difícil, tem Apocalipse, né? Tem águia que voa, tem serpente, tem trombeta, né? Tem taça. Dragão de 7 cabeças. Isso. Só que quando a gente defende que a Bíblia é clara, para a fé cristã, para você ser salvo em Jesus Cristo, a leitura das Escrituras Sagradas, ela é suficiente, melhor, para você entender o plano de redenção. Agora, tem textos difíceis? Tem. O próprio apóstolo Pedro, ele vai dizer de textos difíceis, né? Tem, em 2 de Pedro, nós temos, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a sua própria perdição. Isso aqui nós temos o apóstolo Pedro
ele está dizendo que o irmão Paulo, né, ele vai dizer assim, olha, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E ele vai dizer que Paulo escreveu coisas difíceis de compreender no primeiro século. Então tem temas profundos, difíceis de entender. Por exemplo, a origem do mal é difícil de entender. Difícil. O livre-arbítrio e a soberania de Deus, dificílimo de entender. Tempo e espaço, difícil de entender. O tempo da perspectiva de Deus, da perspectiva humana, né? Quando a gente coloca o tempo, né, para Deus, é um eterno presente. Né? Para nós é uma sucessão de dias, semanas, Inclusive meses, é necessário anos, uma explicação assim para quando você chega ali no primeiro capítulo do Gênesis, que Deus criou, é preciso uma explicação bem arregimentada ali. Por quê? Porque você tem o tempo e o não tempo presentes no mesmo lugar. Né? É isso aí. É Deus que não tem tempo, criando o tempo. Né? Inclusive, ele cria o dia para ele descansar, mas Deus não se cansa. Né? Então, existem temas filosóficos, teológicos, e que foge aos padrões humanos, às abordagens humanas. A gente não consegue entender. Irmãos, tem coisa que a gente não entende nessa vida. O dia que você chegar diante do Senhor Jesus Cristo na glória, Senhor Jesus, se tiver dúvida lá, né, você pergunta para Cristo, porque tem coisa que a gente não entende. E se alguém te explicar textos profundos, pode ter certeza, coloca sempre ali na gaveta da dúvida, porque Deuteronômio 29 vai dizer que tem coisas reveladas que são para nós, os nossos filhos. Tem coisas encobertas que são para Deus. Para Deus. O próprio Lucas vai falar no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos que tem tempos e épocas para um propósito definido por Deus. Então, esse Deus não nos dá a conhecer. Não dá por quê? Porque é como se você desse uma navalha, uma faca afiada para o seu neném. Ele vai se cortar todo. Por exemplo, se você soubesse o dia da sua morte, daqui 30 dias, você iria vibrar, trabalhar, sonhar? Não. Você vai dizer, eu vou viajar, vou tirar esse ano para viajar. Então tem coisas que Deus, é como se aquele pai amoroso, ele livra os seus filhos, porque os seus filhos não têm condições de saber. Jesus vai dizer para os discípulos, em João, tenho muita coisa para dizer para vocês, mas eu não posso falar agora. Por quê? Porque os fusíveis vão queimar. Vocês não conseguem entender agora. Disjuntor desarma. Tem coisa que a gente vai entender na glória. Agora, a Bíblia é clara para compreendermos o Evangelho. E para terminar aqui, olha, a Bíblia é necessária. Não tem esse negócio, eu vou tirar a Bíblia. Não tem. Tirou a Bíblia não é igreja cristã evangélica. Tirou a Bíblia não é evangelho. A igreja criou a Bíblia. A Bíblia criou a igreja. A Bíblia cria a igreja de Jesus. Mas a igreja preserva a Bíblia, ela traduz Bíblia, ela escreve Bíblia. E a Bíblia faz parte, a bibliologia faz parte das características de uma igreja verdadeira. Então, se a igreja não tem os 66 aqui como regra de fé e prática, pode desconfiar. Então, a Bíblia tem autoridade, a Bíblia é clara, a Bíblia é necessária e a Bíblia é suficiente. E é por isso que nós não temos... Não temos nenhum livrinho, não, né? Não temos profeta, não temos profetisa. Nós cremos na Bíblia, gente. Nós não cremos em luz menor que conduz à luz maior. Isso aqui não é bíblico, não é bíblico. O que nós cremos é na suficiência da Bíblia. Estamos na época da reforma, né? Só a Bíblia, aquelas solas, né? Sim. Só a Bíblia. Só a Bíblia é verdade para esse tempo. Só a Bíblia desconcerta professores da USP, professores de Unicamp, professores de grandes universidades, professores das universidades da Europa, dos Estados Unidos. A Bíblia é a única mensagem, gente, que é capaz de penetrar o coração de todo ser humano. Ele pode ser cego. O apóstolo Paulo vai dizer que a cegueira espiritual é tirada pelo Espírito Santo. Ele não compreende as coisas do Espírito. Parece loucura para aqueles que perecem, para os sábios deste mundo. Mas a nossa sabedoria, Paulo vai dizer, Jesus vai dizer, a nossa sabedoria vem do Espírito Santo. É como, Samuel, se o Espírito Santo fosse um mentor, ele é chamado de guia. Ele pega pela mão, e quando o Espírito Santo pega a gente pela mão, é como se a mente, ela se abre. E você começa a entender coisas espirituais profundas, que sábio nenhum neste mundo conseguiu pensar, mas o José e a Maria conseguem pensar. Por quê? Por causa do Espírito Santo. É por isso que nós cremos que homens simples e letrados podem ler a Bíblia,
podem ler a Bíblia. A Igreja Católica, ela vetou a Bíblia para o povo comum. Sim, sim. Né? Inclusive, a missa era feita em latim. Não, a Igreja Protestante traduziu para a língua do povo, né? Traduziu para o chamado... para a língua popular, vernáculo, né? A língua do povo. Ela traduz a Bíblia, ela entrega a Bíblia para o povo, para que José, Marias, Williams, Adelmilson, Samuel, que a gente interpreta a Bíblia aos pés de Jesus Cristo em oração, e o Espírito Santo vai colocando no nosso coração, e vai nos convencendo. Ao passo que a gente está lendo a Bíblia vai lendo a gente. Ao passo que a gente vai recebendo a transformação, nós vamos notando de glória em glória a imagem do Senhor Jesus. Isso acontece por obra do Espírito Santo. Então nós cremos que a Bíblia é suficiente. Nós temos livros, inclusive temos a lição bíblica. A lição bíblica, né? Nós temos livros da editora Promessa, mas nós entendemos que esses livros é como se eles dessem base para aquilo que a Bíblia fala, ou seja, a Bíblia dá base para o livro reforça. Ele vai trazer esclarecimentos, né, daqueles temas difíceis e tal. Mas a Bíblia ele é fruto da iluminação, né? Ele é fruto da iluminação. Isso, não é isolado. Pastor Adelmilson, muito bom aqui o nosso estudo. Para a gente encerrar, eu queria que você desse uma palavra em dois sentidos, né? Como que quem acompanhou a gente até aqui, ele pode crer na Bíblia de maneira prática, e como que ele pode também de maneira prática obedecer à Bíblia. Tá. Pastor Samuel, eu precisaria fazer só um comentário, eu sei que não temos mais tempo, mas de vez em quando a gente recebe pergunta no sentido assim, olha, e os textos bíblicos, e os grandes códices da Bíblia, né? Sim. Então, assim, até na internet, alguns vão para a internet e tal. Sim, que só para eu contribuir aqui com são os famosos textos em colchetes que aparecem na Bíblia, né? Isso. Ou em algumas Bíblias aparece assim aquela notinha de rodapé, não está nos principais manuscritos e tal, isso, né? Exatamente. Então, assim, olha, a Bíblia que nós temos, irmãos, ela é confiável. Essa Bíblia aqui, ela vem de uma família, a Bíblia que nós temos em português, né, a Bíblia inglesa também, ela vem de família de manuscritos do 6º século, 5º, 6º século, tá, da era cristã. Esses textos eram minúsculos, tá, eram os minúsculos. Esses textos, eles chegam para os reformadores, né, através de Elzevir, através chamado de textos recépticos, né, Erasmo de Roterdã. Então, nós temos, Martinho Lutero, ele tem o Novo Testamento Receptus, que é chamado textos recebidos. Então, esse texto sai lá do 5º, 6º séculos, passa pelo Império Bizantino, onde nós tínhamos muito copistas sinceros, e esses textos chegam aos reformadores, e esse texto, a Bíblia alemã vem desses textos, a Bíblia portuguesa de João Ferreira de Almeida também desses textos, e é a Bíblia que nós conhecemos até hoje. Nos últimos 150 anos, nós temos novas descobertas arqueológicas, que são os chamados textos maiúsculos. Os textos maiúsculos. Esses textos maiúsculos, são muitos deles, né? Alexandrinos, vaticanos, sinaíticos, enfim, tem muitos deles. Várias famílias, né? Estão em museus em Jerusalém, em Londres, nós temos também na Rússia, nós temos nos Estados Unidos, eles são muito bem preservados, tá? O que esses, não seriam biblicistas, mas seriam aqueles que estudam ali mais os códices mesmos, o que eles chegaram à conclusão? Que os textos maiúsculos foram encontrados preservados. Os textos minúsculos foram encontrados desgastados. Mais gastos, né? Isso. Aí eles chegaram à conclusão assim, olha, por que esses foram preservados? Porque esses eram os melhores. Quando você tem uma camisa nova, você guarda para ninguém, para você usar só em dia especial. Agora, por que esse outro estava gasto? Porque eles eram inferiores e os irmãos leram muito. Aí, a grande pergunta que a gente faz é assim, olha, você já ganhou uma camisa que você não gostou do presente, você guardou e nunca usou? É possível que você não use alguma coisa porque você não gosta. Então, quem define os melhores manuscritos ou os piores manuscritos não são esses estudiosos, e muitos são até ateus, viu? Sim, muitos são ateus. Sim. Eu conheci a história de um professor que ele era de uma faculdade teológica da Inglaterra,
que ele trabalhava com manuscritos. Então, esses manuscritos, eles são todos tipo vidro, né? Eles ficaram petrificados. E aí, quando eles foram encontrados, não esses códigos, os códigos são preservados. Estou dizendo assim, aqueles pequenos fragmentos. Aquilo virou pedrinha para tudo quanto é lado. E ele trabalha, tem muitos que trabalham 35 anos para montar pecinhas da Bíblia, para encontrar um versículo. Às vezes faz um versículo, E quando encontra um versículo, diz que eles saem vibrando. E aí, um professor que deu aula para mim disse que questionou um desses amados pesquisadores de Londres, assim, e o senhor crê nesse versículo? Não, eu sou ateu, eu sou pesquisador, eu fico feliz porque eu montei, olha aí. Então, gente, quem fala o melhor manuscrito ou pior, ele tem autoridade para falar? Não tem. Então, assim, nós acreditamos que a Bíblia minúscula é a palavra de Deus. Os textos que estão em colchetes, esses textos não contrariam o restante da Bíblia. Portanto, a Bíblia, como você tem, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, tá? Continue crendo que esta palavra, ela é poderosa para transformar vidas. Lá atrás, quando os primeiros judeus e até cristãos começaram a fazer o cânon da Bíblia, Antigo Testamento, depois o Novo Testamento pelos cristãos, eles sempre perguntavam um texto, ou perguntavam aos pesquisadores, esse texto transforma vidas? Se transforma vidas, pode ser palavra de Deus. Foi escrito por um profeta, por um homem de Deus? Se foi escrito, pode ser palavra de Deus. Então, eles tinham critérios, tá? A nossa Bíblia, como nós temos em português, é a palavra de Deus, inspirada, autoritativa, é uma expressão verbal, Deus fala nela, ela é inerrante, E se você guardar o que tem nessa palavra, você chegará diante de Cristo Jesus, que é a maior revelação que nós temos. Para fazer então aqui o fechamento, quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado as escolas bíblicas, agradecer mais uma vez pelo convite, pastor Samuel, e aconselhar a você também a continuar comprando a sua lição bíblica, tá? Adquire a sua lição bíblica, estude, mas não é aquele estudo simples não, é aquele de você... Canetar mesmo, né? Riscar. Quando eu vejo um irmão que risca a lição assim, eu fico animado, né? Dá uma conversa assim, boa, né? É aquele que chega assim meio sem risco, às vezes ele até erra o número, entendeu? É a lição do sábado passado. Eu já vi alguns passar a pergunta 1, 2, 3, mas assim, todo mundo está sabendo que é a lição do sábado passado, mas como ele não estudou bem, então, meu irmão, minha irmã, estude a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. E aqui fica a minha palavra para vocês, olha, seja um pregador da palavra de Deus, seja um homem de um livro só, seja uma mulher de um livro só. A igreja adventista da promessa é a igreja da palavra e do poder. Nós cremos na palavra, nós cremos no poder que sai da palavra. E assim, nós teremos uma mensagem de salvação para este mundo. Sabe, gente? Muita gente perece todos os dias sem conhecer Jesus como Salvador. Muita gente precisa desta mensagem de esperança que o mundo não tem. O mundo está no maligno. Mas Deus, em Cristo Jesus, chamou você e a mim, nos chamou para sermos aqui a voz do Senhor Jesus Cristo, para sermos o rosto de Jesus, para sermos a expressão de Jesus, nas cidades, nos campos, nos lugares longe, nos lugares próximos da nossa casa. Eu desafio você a ler a palavra de Deus com sinceridade, com humildade, a pregar a palavra de Deus com sinceridade e humildade, que o resultado de tudo isso que a gente está conversando aqui, pastor Samuel, não seja para inchar o coração, porque eu sei mais do que o outro sabe mais que eu, mas seja um coração que esteja inclinado. Senhor, traga almas para a igreja, né? Eu sempre digo que o coração de Deus bate almas, almas, almas. Que seja isso o seu coração também, que o seu coração possa dizer, Senhor, traga as almas, né? Traga as almas. Dai-me filhos, né? Senão eu morro, né? Raquel, dai-me filhos, senão eu morro. Que a gente possa clamar, Senhor, nos dê pessoas para receberem a mensagem do Evangelho, pois eu estou desesperado e desesperada. É assim que nós queremos viver nesse mundo. Queremos entender a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus, para que pessoas saiam da morte eterna para a vida eterna. E Deus nos chama para despertar esta geração com o Santo Evangelho. Amém. Glória a Deus. O senhor pode encerrar para a gente, orando? Amém. Pai de amor, nós te agradecemos pela oportunidade de falarmos a sua palavra e aquilo que nós não conseguimos aqui expressar. O Senhor sabe que nós somos falhos. A nossa mente, ela sempre foi vendida ao pecado. E a única luz que nós temos é a gloriosa luz que vem do Teu Espírito. Porque um dia o Senhor nos chamou. E o Senhor revelou a Sua palavra aos profetas e apóstolos.
e o Senhor ilumina nossa consciência para nós entendermos. O pouco que nós sabemos vem da iluminação do Teu Espírito, é graça, sobre graça. Portanto, meu Deus, a honra e a glória pertencem ao Senhor. Eu peço também que esta mesma graça alcance os nossos irmãos e irmãs, que a lição bíblica seja entendida, compreendida, para quê? Para nós pregarmos o Evangelho. Portanto, que corações sejam consolados, sejam sossegados por esta palavra que nos dá garantias, que nós estamos no caminho certo, que nós somos seguros no Senhor e que a partir dessa convicção, que a gente pregue o Evangelho em tempo e fora de tempo, e o resultado, que muitas pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Esta é a minha oração para todos os nossos irmãos e irmãs. Esta é a minha oração e o meu pedido humilde para a Igreja Adventista da Promessa. Eu oro pelos méritos de Jesus. Amém. 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 Pastor Edmilson, mais uma vez, obrigado. Já deixar aqui que tem uma outra lição dessa aqui que tu vai vir já, né? Já pode deixar registrado na agenda, né? Meu irmão, minha irmã, que Jesus abençoe a sua vida. Que você tenha um feliz sábado. Lembro você o setup, por exemplo, você pode entrar lá, portalsetup.org, e nós temos, também na Editora Promessa, nós temos uma literatura específica sobre esse estudo da Bíblia, e você pode adquirir esse material. Que Jesus abençoe a sua vida. Nós nos encontramos na próxima semana com a lição de número 5, falando sobre como interpretar a Bíblia. Até lá, e que Jesus abençoe a sua vida. Olá, meu irmão, minha irmã, amigos, que a paz de Jesus esteja com vocês. Este é o momento missionário da Junta de Missões, série Encontros que Transformam. Hoje meditaremos no encontro de Jesus com a mulher que sofria de uma hemorragia crônica. No Evangelho escrito por Marcos, capítulo 5, versículos 27 e 28, a gente encontra o seguinte relato. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. O relato é poderoso, incrível a fé dessa mulher na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. O texto sagrado afirma que ela padecia com esta enfermidade crônica há 12 anos. Ela havia procurado muitos médicos e despendido tudo o que possuía, sem, no entanto, apresentar nenhum sinal de melhora. Pelo contrário, indo a pior. Você pode imaginar o sofrimento dessa mulher? Pode se colocar no lugar dela? Invista alguns minutos refletindo sobre o drama que ela vivia, as implicações que essa doença trazia à sua vida emocional, familiar, social. O autor do Evangelho lança luz na batalha enfrentada por ela. 12 anos é tempo demais para se viver numa situação como essa. Outra informação do Evangelho de Cristo. Indo a pior, nenhum remédio funcionava, nenhum tratamento produzia efeito positivo. Percebam ainda uma outra notícia trazida por Marcos, o evangelista. Ela havia gastado tudo o que tinha. Prezados irmãos, irmãs, amigos e amigas, ela se encontrava numa situação extremamente angustiante, até o dia em que ela se encontrou com Jesus. Ah, que mudança gloriosa em sua vida! Que virada de página! É tremendamente impactante o que a gente descobre a partir do encontro dessa mulher com Jesus Cristo. Percebam a beleza e a profundidade da frase. Porque dizia ela, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Uau, isso é tremendo, extraordinário, fortíssimo. O que aconteceu em seguida fecha com chave de ouro o relato bíblico. Jesus
para tudo o que estava fazendo, porque sente de si sair virtude. Quem me tocou? Pergunta o Mestre Jesus, olhando ao redor, buscando encontrá-la com o seu olhar de amor e compaixão. A mulher então se apresenta, relatando os fatos, e ouve de Jesus as palavras que tocarão e transformarão completamente a sua vida. Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. A mulher sofrida, angustiada, abatida, apartada, afastada, é curada, transformada e chamada de filha. Isso é tremendamente glorioso para todos nós. Jesus faz tudo novo, realiza o impossível, faz milagres, transforma vida, dá nova vida. A pergunta é: você já se encontrou com Cristo Jesus? Renove o seu sagrado compromisso de viver para Ele, viver em missão. Você ainda não reconheceu Jesus como teu Salvador e Senhor? Faça isso agora. Fale com Ele, declare o seu senhorio, tenha a sua vida completamente transformada e venha participar da equipe de Cristo Jesus. A propósito, participe com a Junta de Missões na proclamação do Evangelho da salvação e também da manutenção dos projetos missionários no Brasil e no exterior. Faça a tua oferta. Na tela temos o QR Code, a conta da Junta de Missões para transferências e depósitos. Se por algum motivo você não pode fazer os depósitos via sistema bancário, fale com os tesoureiros locais e participe também desta missão. Ajude-nos na proclamação do Evangelho de Jesus em toda a terra. Ao orar por missões e pelos projetos missionários, apresente também os países e os cristãos perseguidos da Janela 1040. Acompanhe nas lições bíblicas e participe conosco dessa batalha de oração. Que Jesus continue te abençoando com a sua maravilhosa paz. Amém.